Começa agora 93Cast. 93Cast. É isso aí, estamos chegando com mais uma edição do nosso 93Cast. Em nosso 75º episódio. Gislaine já está comigo aqui, né, Gislaine? Isso aí, Graziano. Olá para você que nos assiste, que nos ouve. Hoje nós estamos com uma pauta importantíssima e inclusive que vai impactar Minas. Exatamente, ela representa Minas Gerais, faz um trabalho lindo e olha, gente, é a deputada estadual mais nova do Brasil, é isso mesmo, Gislaine? Mais nova do Brasil, Rapaz. Com eleitorado em todo cantinho de Minas Gerais, e ela é incrível, Graziano. Vamos receber? Vamos recebê-la. Seja muito bem-vinda, Kiara. É uma alegria muito grande você estar aqui conosco no nosso 93Cast. Fique à vontade, a casa é sua. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, pessoas tão especiais para mim no 93Cast. Obrigada aí pela participação, né, por me convidar para estar com vocês, para a gente falar um pouquinho aí do nosso trabalho pelo Estado, em especial por Formiga. Isso mesmo. E para começar, quem ainda não conhece Kiara, né, você é filha também do nosso deputado federal, Eros Biondini, não é verdade? Exatamente. Me apresentando, para quem não me conhece, sou deputada estadual Kiara Biondini, a mais nova da história do Brasil, hoje apenas com 23 anos. Filha de um deputado do federal, Eros Biondini, um deputado de aí 5 mandatos, 20 anos de caminhada, um deputado que atua tanto aí, atuou e atua tanto por Formiga, me fez amar Formiga, me fez amar minhas pautas que hoje eu defendo. Então, essa é um pouquinho aí da Kiara Biondini. Kiara, mas vamos falar um pouquinho dessa paixão, desse sangue político, né, que corre nas suas veias. Conta pra gente como tudo começou. Então, como eu falei, meu pai é deputado, nossa família não tem histórico político, mas um dia a igreja o convidou para estar, falou que a gente precisava de um representante católico. Meu pai, mas atuava como veterinário na época, junto com meu avô, nunca pensou, nunca imaginou, falou: não é pra mim, resistiu por muito tempo até ele ter algumas confirmações e entrar pra vida pública. Caminhou aí por muito tempo solitário, vamos assim dizer, nessa luta, nessa pauta católica, cristã. E aí, de um tempo pra cá, ele teve Covid, falou: olha, sozinho tá pesado, preciso de alguém comigo pra me ajudar, pra ser ter mais uma voz ao meu lado. E esse é meu irmão, candidato. Eu morava em Campinas, fazia Unicamp, administração na Unicamp, faculdade, e falei: não, eu vou ficar nos bastidores, que eu amo bastidor. Mas até que muitas pessoas sempre falaram que desde nova eu tinha esse lado político, acompanhava muito meu pai, sempre fui muito ligada a ele. E aí, quando eu estava em Campinas, meu irmão já estava 2 meses mais ou menos numa pré-campanha. Meu irmão falou com meu pai: pai, eu rezei, senti que não é pra mim, não é meu chamado, ou pelo menos não agora, e eu posso desistir, ainda está em tempo de desistir. Meu pai disse: filho, se fosse hoje o dia da eleição, ainda estava em tempo de desistir, nós temos que fazer o que a gente sente vontade. E aí, a gente estudou o regimento, vimos que a gente tinha idade, por mais que muitas pessoas falavam que eu não ia tomar posse, mas a gente estudou o regimento, estudamos a Constituição Estadual e percebemos que eu poderia. Aí meu pai me convidou e eu falei: olha, pai, eu tenho apreço, mas então, deixa eu entender também se é o chamado de Deus. Assim como o Senhor começou sendo convidado por Ele, eu também tenho que ser pelo mesmo caminho. E aí eu fui rezar com meu padrinho diácono Nelson Corrêa da Canção Nova, com meu pai, sozinha, com outros diretores espirituais. Entendi que era meu chamado, e aí aceitei e falei com o Senhor: Senhor, estou indo, mas que seja feita a vontade de Deus, a sua vontade e a vitória seja sua. E fui eleita, e graças a Deus estamos aqui na Assembleia de Minas, podendo representar um pouquinho o nosso Estado e a nossa fé. É uma missão, né? Fé e política juntos, seguindo aí numa direção guiada por Deus, que não é fácil, né, Kiara? Sem dúvida é uma missão, assim, entreguei minha juventude com meus 20 anos, larguei uma faculdade que eu estudei muito para passar, e no primeiro semestre ali, de pré-campanha, eu morava em Campinas e rodava o sul de Minas à noite, pra conciliar as duas coisas, mas eu entendi que era meu chamado, era a minha vocação. Eu sempre perguntei para Deus: Senhor, eu quero servir mais, além de só participar da missa, participar de grupos, e eu nunca cantei, nunca toquei, e aí depois eu entendi que a minha forma de servir mais a Deus era na vida pública. Então é de fato uma missão, porque tem as suas dificuldades também. Às vezes as pessoas veem só as glórias, a parte bonita, que é muito honroso para mim ser deputada, mas tem dificuldades, tem os momentos que a gente abre mão, as nossas
nossa solidão ali, da solidão do pastor, que muitas vezes acontece. Mas eu não sei, eu sempre falo que eu não sei quem inventou que fé e política não andam juntos, porque tem uma vertente assim, mas eu tenho certeza que é alguém que não gosta da nossa fé, porque a cadeira não vai ficar vazia. E se alguém da nossa ideologia não sentar, de outra ideologia, de outra fé, de outros valores, vai sentar. Então, temos que ter várias pessoas nessa caminhada, nesse chamado ao nosso lado, defendendo o que a gente tem e acredita que é mais precioso, são os nossos valores aí. Chiara, e qual foi o maior desafio que você enfrentou nesse mandato, nesse seu primeiro mandato, né? História política? Então, acho que dois. Assim, quando eu entrei de ser muito jovem, acho que mais do que ser mulher, acho que a juventude, a maioria dos parlamentares tem de vida pública que eu tenho de idade, então achavam que eu não sabia, que eu não tinha, que eu sou ferida por causa do meu pai, que eu não tinha direito de opinar e que eu não tinha conhecimento. Então isso eu enfrentei, só que logo no início eu mostrei muita competência e trabalho, né? Quando eu subia no plenário, na tribuna para falar, eu sempre falei com muita convicção do que eu acredito, com muito conhecimento, com muito estudo. Então isso foi e com muita conversa também com os parlamentares, quebrando, graças a Deus, mas no início foi muito difícil conseguir me penetrar ali dentro e mostrar que eu também era uma parlamentar assim como eles. E depois de defender minhas pautas, eu sou uma pessoa muito aguerrida no que eu acredito, sou muito tranquila com relacionamentos, consigo respeitar, conviver com diferenças, com diversidade, acho que isso é a democracia, cada um que está ali dentro foi eleito para isso, mas eu tento vencer todas as batalhas que eu pego para mim. E assim é quando debate sobre aborto, assim quando é debate sobre ideologia de gênero, assim como quando é debate sobre drogas. E nesses momentos a gente acaba incomodando algumas pessoas. Eu tive aí 3 situações muito graves na Assembleia de assessores ou de convidados que vieram realmente para cima de mim. A última disse, inclusive, que ia dar na minha cara, que ia me bater, porque eu estava simplesmente discursando contra o aborto. Então essas situações ainda são um pouco estranhas para mim, de quando a pessoa às vezes discorda, ao invés de ir para um debate de palavras, ela vai aí para uma agressão física, uma agressão verbal, mas isso mostra falta de argumento do outro lado. Então eu fico muito tranquila sempre no debate de argumento e de ideias. Muito bem, né? Puxando sardinha para o nosso lado, não, Graziano, mas a Chiara e o Eros, eles têm um coração aqui em Formiga, não tem? Conta um pouquinho como que começou, né? A gente sabe que tudo é fruto de uma amizade muito profunda, né? Com a vice-prefeita Tassiana Carvalho, mas o Eros já trabalhou aqui em Formiga, tem também o seu vô. Conta um pouquinho para nós essa história. Então, como foi mencionado, a nossa relação com Formiga, minha e da minha família, com a Tassiana vai muito antes de política. Antes da Tassiana estar na vida pública e antes do meu pai estar na vida pública. Muito menos eu. Meu avô é veterinário de equinos, foi veterinário de equinos, faleceu ano passado, um grande veterinário, professor, reconhecido no estado inteiro, e não foi diferente aqui em Formiga. Ele atuou aqui enquanto veterinário, meu pai seguiu o caminho dele, também veterinário, também atuou com ele enquanto veterinário de equinos aqui na cidade, e a gente conheceu a Tassiana nesse chamado, nesse momento, né, que minha família conheceu a Tassiana, depois teve um contato da Tassiana com o meu pai na questão pessoal dela, testemunho pessoal ali de uma depressão, então conheceram na fé, na missão, e depois veio o chamado político, meu pai entrou, já tinha essa amizade grande com a Tassiana, e aí veio o carinho do meu pai e a atuação dele, voltada um pouco para Formiga, de mandar recursos, de visitar, sempre ao lado da Tassiana, e depois outros parceiros que vieram juntos, as comunidades terapêuticas em especial a gente sempre investiu, segurança pública também a gente sempre investiu. Antes de eu ser deputada, ou sonhar em ser deputada, a gente fez uma ação aqui de doação de sangue, foi muito especial. Eu estive com meu pai, ele veio doar também. Então, meu pai tem realmente esse olhar muito especial para Formiga. E agora, com a Tassiana, vice-prefeita, é ainda maior. E eu, como deputada, assim que eu comecei, também falei: não, Formiga vai ser uma cidade que eu vou escolher para ser uma das minhas principais cidades. E é assim que tem feito. Tanto quando eu defendo as pautas na Assembleia, quanto na destinação de recursos, que já foi realmente um recurso alto destinado para a cidade, mais de R$1 milhão para um ano. Para um deputado estadual, isso é muito. Para a emenda impositiva, que desse 1 milhão não tem nada do governo, é 100% meu, pessoal. Então, é porque eu tenho um carinho pela cidade e sei da seriedade que essa gestão tem com o município e que o município está precisando de recursos em todas as áreas. Muito bem. E junto com o seu pai, vocês já trouxeram, na verdade, mais de 4 milhões, não é verdade? Exatamente. Somando o meu com meu pai, 4 milhões, e meu só nesse último ano, R$1 milhão. Muito bem. E, assim, sempre atendendo áreas muito necessitadas e particulares, como a segurança pública, como você mesmo falou, a questão das comunidades terapêuticas, né, em combate às drogas. Isso também tem alguma ligação com a história de vocês? Como que foi escolher a bandeira para vocês, assim, levantarem e lutarem por ela? Exatamente. Como eu falo, hoje eu sou deputada, mas o que eu sou mesmo... Eu já estou deputada, mas o que eu sou é católica. Então, essas pautas, elas são
elas estão em mim, aonde eu estiver, enquanto deputada ou não. E aí, quando meu pai assumiu a vida pública, ele assumiu essa bandeira para ele, meu pai que também já passou pelas drogas, uma forma rápida, então ele não teve que passar por nenhum tratamento, mas tem a sua história ali. Ele sabia da dificuldade, da necessidade, foi secretário de drogas do estado de Minas Gerais, de polícia sobre drogas, e então eu entendi isso na minha vida de fé, nas missas, nos grupos de orações, com os missionários, mas dentro da minha casa foi o que eu aprendi com meu pai e com minha mãe, o que a gente deve apoiar, valorizar, incentivar e mobilizar aonde a gente estiver, para quantas pessoas for. Então, sempre fui, sempre serei contra o aborto, sempre fui, sempre serei contra as drogas e a favor da gente recuperar e ajudar esses jovens que porventura entram para as drogas, são aí convidados ou iludidos pelo mundo das drogas, também de ideologia de gênero, a favor das famílias, enfim, são pautas que estão comigo antes de eu ser deputada e que estão com meu pai antes de eu ser deputado e que vem caminhando com ele por 20 anos. Então, quando eu entrei, eu sempre falo que o deputado, graças a Deus, hoje tem emenda e a gente consegue ajudar a cidade. Mas quando meu pai foi deputado estadual, por exemplo, não tinha emenda. Porque a nossa função primeira é votar, fiscalizar o governo e discursar e fazer projetos de leis, defender nossas pautas. Então, isso é a primeira coisa que eu faço como deputada. Antes de focar nos meus 30 milhões de emendas impositivas que eu tenho, e como eu disse, faço muito bem, invisto em vários municípios, como é o caso de Formiga, eu prezo por essas pautas lá na Assembleia. Então, quando eu entrei, uma das primeiras coisas que eu fiz foi não permitir que a subsecretaria de drogas virasse superintendência, que foi uma proposta colocada e eu não ia permitir, porque já foi secretaria, hoje a subsecretaria, se voltasse a ser superintendência, é menos recurso, é menos visibilidade, menos ajudas para as comunidades terapêuticas, e já tive discursos e votos vencidos lá dentro dessas pautas que eu mencionei anteriormente. A segurança pública precisa de um carinho, de um olhar atento. Eu tive também uma votação polêmica há 2 anos atrás. Quem acompanhou, principalmente quem é de segurança pública, viu, onde eu fui realmente muito firme na votação de aumento salarial para o servidor da segurança pública, porque eles deixam a família deles, filhos, esposas, pais e mães, para cuidar da nossa família, né? Porque quando a gente precisa, são eles, é para eles que a gente liga. Então, eles precisam de todo apoio, todo suporte, toda estrutura necessária. Então, eu também defendo eles, a segurança pública, com unhas e dentes. E aí, na hora de mandar a emenda, que hoje em dia a gente tem, graças a Deus, a gente preza para mandar para os lugares que muitas vezes não é visto, né? A gente sabe que asfalto é muito importante e tantas outras coisas, mas são obras que muitos parlamentares fazem. E eu também faço, porque, como eu disse, é importante, é necessário. Mas fazem também porque dá uma visibilidade muito grande. Agora, você mandar um recurso, às vezes, para uma comunidade terapêutica para recuperarem 20 pessoas que precisam daquela ajuda, porque não deve ter nenhuma pessoa, nenhum cidadão que não tem na sua família, ou que alguém da família passou pelas drogas, ou está passando, ou vai passar, ou conhece alguma família que tenha isso em casa. Isso é muito triste. Então, são lugares que às vezes não são investidos. Asilos, a paz, comunidades terapêuticas, enfim, e a gente faz questão de estar sempre ajudando, tanto que meu pai é o campeão de emendas para hospitais filantrópicos, entidades filantrópicas do estado de Minas Gerais, entre senadores, deputados federais e deputados estaduais, porque ele também trouxe a importância da filantropia, né, que também caminha junto com a Igreja Católica. Se for para pensar, os principais hospitais, ou os primeiros hospitais filantrópicos, quem guiava era a Igreja Católica, né, eram as irmãs, enfim, as Santas Casas. Então, a gente faz questão de mandar nossos recursos para essas pautas que comungam aí com o que a gente defende em discurso da Assembleia. Maravilha. Kiara, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de você estar investindo na cidade de Formiga para ela realmente se tornar aí essa referência, né, de desenvolvimento aqui na nossa região. Então, sem falar de ninguém, mal de ninguém, eu sempre prezo por falar bem das pessoas, a gente pegou uma cidade realmente delicada, com a situação financeira delicada, um pouco abandonada, um pouco sem investimentos necessários, ou sem o cuidado que a cidade de Formiga precisa e merece ter. Então, quando a gente apoiou a chapa do Coronel com a Tassiana, a gente apoiou sabendo que Formiga, diferente de alguns outros municípios que eu atuo, ia precisar realmente de uma transformação, de um olhar cuidadoso, de uma atenção e de uma mudança, de colocar ela nos trilhos, a cidade nos trilhos. Uma frase usada pelo governador, mas a gente pode falar talvez de Formiga no mesmo sentido. Precisava colocar de volta Formigas no caminho certo, com seriedade, com princípios, e a gente apoiou com tudo a chapa, porque a gente queria ter um prefeito que a gente tivesse tranquilidade de destinar recurso, que não fosse desviar qualquer coisa nesse sentido. Então a gente apoiou
Tassiana e o Coronel foram eleitos, graças a Deus. Então a gente fez o que a gente falava na campanha, que é hora de pedir, é hora de agradecer e é hora de fazer. A gente precisa colocar formiga nos trilhos. E eu sei que para que eles possam fazer um grande trabalho, então a gente precisa ajudar com emenda, ajudar com recurso, ajudar com visibilidade junto ao governo estadual, junto ao governo federal. E é isso que a gente vem fazendo. A cidade de Formiga precisa de recurso em todas as áreas. Educação, saúde, cultura, lazer, esporte, infraestrutura, enfim, todas as áreas, segurança pública, e é o que a gente está tentando aí poder contribuir, deixar o nosso nome e o nosso legado nesse capítulo da história de Formiga. Kiara, você como uma deputada jovem, né, já trouxe para nós um certo preconceito de estar lá como parlamentar e opinar, né, muitas das vezes, em favor do que você realmente acredita. E como que você vê hoje a imersão de jovens dentro da política? Como que seria um caminho para que os jovens se levantassem e também pudessem disputar aí cadeiras para a defesa, né, do que acreditam, desses valores que acreditam? Então, a gente está numa era jovem, assim, hoje a gente tem 10 parlamentares com menos de 30 anos na Assembleia, isso é histórico. O presidente da Assembleia de Minas é um deputado jovem, também histórico na casa. Então, eu acho que já está tendo um movimento no Brasil inteiro, se for parar para pensar, de jovens ingressando na política. O que tem que ficar muito claro também é que estar na política não é só estar em cargos eletivos, né? O bastidor é tão importante quanto, às vezes até mais importante, e estar lado a lado, eu falo que cada um tem que entender o seu chamado. E aquele jovem que entende que precisa da sua cidade, ou do seu estado, ou do seu país, de alguma mudança, ao invés de reclamar, de ficar ali na rede social sentado reclamando, vamos fazer a diferença. Cada um com a sua ideologia, cada um com o seu valor. Eu tento trazer os jovens mais para o meu lado. A gente que tem uma juventude, infelizmente, um pouco ainda perdida. Eu venho de uma geração que, se for parar para pensar, ou se for fazer uma proporção, eu estou na contramão da minha geração, então eu tento ser um exemplo para a juventude de estar com valores sérios, de estar querendo buscar coisas sérias que demoram a chegar, a gente não planta hoje e colhe amanhã, a gente planta hoje para colher daqui longos anos, e valores e princípios, coisas que são realmente importantes para o nosso país. Então, aquele jovem que sente seu chamado para defender seus valores, venha, estude, se dedique, visite, não tenha preguiça. Não é só a rede social que faz uma eleição, ela é muito importante, mas estar lado a lado com os municípios é extremamente essencial. Só se conhece as demandas da cidade, do estado, quem realmente visita. Eu sou votada em mais de 700 municípios, eu sei que a educação, a segurança, a infraestrutura do norte é diferente do Triângulo, que é diferente da centro-oeste, do sul de Minas. Então, visitar e defender os seus valores aí e acreditar, porque é possível, e a população está querendo mudança, está querendo juventude, e a gente vê aí no Brasil inteiro jovens prefeitos, jovens vereadores, jovens deputados, jovens senadores. Então a gente está realmente batendo recordes aí. Tomar aí para si uma responsabilidade pública, né? Seja onde quer que esteja. Exatamente, não é fácil. É abrir mão, muitas vezes, da sua vontade, dos seus finais de semana, do seu lazer. A gente é referência e a gente referência para outras pessoas. Então, a gente tem que abrir mão de muitas coisas que às vezes a gente gosta, para que a gente possa mostrar o caminho certo para outros. Então, estar na política tem um lado incrível de ser, mas é uma missão, é um trabalho árduo, então, mas que merece, que precisa de jovens, porque os jovens têm mais vontade, mais energia para rodar, mas venha se juntar a nós, porque eu acho que o jovem vai fazer a diferença, está fazendo e vai fazer a diferença no nosso estado e no nosso país. Muito bem. Kiara, qual área no país, vamos ter a visão nacional, que você acha hoje que está mais complicada no momento, assim, que precisa ter uma atenção especial? É complicado falar, porque eu acho que a gente tem demandas diversas em cada área. A educação tem os seus problemas, a saúde é sempre a principal área, porque nada mais faz sentido sem a saúde, mas eu insisto em dizer que, para mim, é a segurança pública. Você vê a realidade do que aconteceu aí no estado do Rio de Janeiro, é uma situação extremamente complexa, difícil, triste de se ver. Ninguém comemora mortes por comemorar, quer dizer, pelo menos eu não sou assim, mas também não tem como você confrontar
alguém com um fuzil na mão de outra forma. E se você parar ali para ver a porcentagem das pessoas que moram, que vivem aquela realidade, mais de 95% das pessoas eram a favor daquela operação. Então, sem dúvida nenhuma, a segurança pública do nosso país, as pessoas poderem andar, circular sem medo de serem agredidas, de terem bala perdida ou de terem as suas coisas furtadas, isso para mim é o problema de toda a cidade e do país como um todo. A gente teve um caso aqui recente de uma menina que foi agredida no ônibus. Eu não sei o motivo, mas independente do motivo, não existe motivo para 3 pessoas agredirem uma outra menina. Então eu acho que a segurança pública hoje é o maior problema mesmo do nosso país. Mas volto a dizer, a educação precisa de cuidado, porque aí passa também por uma segurança melhor, a saúde precisa de um cuidado, mas eu insisto em focar aí que a segurança pública precisa de um olhar mais atencioso e de menos pessoas defendendo bandidos e defendendo aí os nossos heróis, que são os policiais. Kiara, vamos aí para o nosso quadro Verdades da Política. A gente vai falar algumas frases aqui e vamos pedir que você nos responda com o que vier na sua cabeça. Pode ser? Aham. Política é mais missão ou vocação? Vocação. Vocação. O que te move todos os dias? Minha fé. Até tremeu aqui, hein, Graziano? O que você aprendeu no Congresso que ninguém te contou antes? O jogo pesado do Congresso, assim, para estar ali dentro, realmente tem horas que não basta só querer, só ter vontade, só querer fazer. Tem hora que realmente tem uma parte muito suja do sistema que é triste só estando lá dentro para entender e saber quão difícil é lutar contra o sistema. Tem que ter sangue no olho. Tem que ter sangue no olho. Mais de um leão por dia, mais de um leão por dia. Qual a maior verdade sobre política que as pessoas precisam entender? Que a política ela é a ferramenta para a mudança do nosso país. Ela é a ferramenta que, se usada certa, vai fazer coisa boa para o país, e se usada errada, vai fazer algo ruim para o país. Não existe outra forma, a não ser que a gente mude a forma de governar o país sem ser a política. Então, a pessoa acreditar na política, participar da política, investir na política, eu acho que a gente precisa de mais consciência. Eu acho que tem crescido isso na população, mas a pessoa acompanhar mais de perto e entender que nem sempre as coisas elas são como a gente gostaria, como a utopia, como o nosso sonho. Às vezes a gente precisa dar 2 passos para trás para dar passos para frente e para isso, para a pessoa compreender às vezes uma votação, uma discussão, um debate, a pessoa precisa acreditar na política e acompanhar o dia a dia com mais entendimento. Um livro. É complicado, mas é a Bíblia. Uma música. Uma música? Eu Sou Blindado, do meu pai. É realmente muito bonita. Em uma palavra, Kiara é? Acho que forte. E corajosa. Eu complemento, né? Forte e corajosa, pode ser. Kiara, levando esses 3 anos aí de mandato, você acha que superou as suas expectativas? Voltando ali 3 anos atrás, o que você imaginava o que é ser uma deputada estadual? Superou a expectativa? O que você fala sobre isso, assim? É legal dizer isso, né? Eu acompanho a vida pública desde que eu tenho 4 anos, né? Meu pai é parlamentar, mas estar lá dentro é muito diferente, como a gente já mencionou. E eu acho que superou. Eu acho que por onde eu passo, quando eu era nova, por onde eu passava, muitas pessoas me abraçavam dizendo: se eu tô viva é graças ao seu pai, se esse hospital tá aberto é graças ao seu pai, ao trabalho do seu pai. E eu falava: será que eu vou conseguir atender, carregar esse sobrenome que é tão pesado, que é tão forte, que é tão sério, que é tão bonito, que é o sobrenome Biondini, de um trabalho tão correto, de entregas, de resultado? Será que quando eu entrar lá dentro eu vou conseguir corresponder ao tamanho peso que é o sobrenome Biondini, que foi o meu lema na campanha? Eu falava: hoje vocês estão votando pelo Biondini, mas eu espero que daqui 4 anos vocês conheçam a Kiara. E acho que isso aconteceu. Acho que os meus debates, os meus confrontos, as defesas do que eu acredito, os meus projetos de leis, os meus investimentos, o meu percorrer pelo Estado, hoje faz com que eu possa ter hoje a convicção de que superou as expectativas, eu consegui fazer mais do que eu achava que eu ia fazer e de que eu tenho feito um grande trabalho ao lado do meu pai para a população. Um dos projetos que foi destaque nesse seu mandato é o Cantando a Vida, né? Fala um pouco pra gente como é que ele nasceu, realmente um sucesso, né? Meu maior orgulho é o projeto Cantando a Vida, porque, como eu disse, quando eu
meu pai me chamou para ser deputada e eu perguntei para o Senhor se era essa a vontade dele na minha vida, essa era a vocação dele para mim, né? Essa era a minha vocação. Eu falei que não adiantava eu estar lá dentro só para destinar os 30 milhões de reais, que o deputado tem direito, como emenda, mas que eu também precisava defender a minha fé, defender os meus valores, levar a Igreja Católica para sentar junto comigo naquela cadeira. E aí, quando eu venci, desde o primeiro dia, então, projetos de leis nessa pauta, como o Dia Estadual das Mães que Oram pelos Filhos e tantos outros. Mas eu, graças a Deus, tive o privilégio de crescer no meio católico, vendo cantores dentro da minha casa. Então, Eugênio Jorge, Nelson Corrêa, que é meu padrinho, o padre Fábio de Melo me batizou, a gente se chama de padrinho também, afilhada, eu e ele, Eliana Ribeiro, enfim, cantores tão reconhecidos no meio católico que eu tive a oportunidade de ver vários shows, de estar junto, de ter orações deles, de ter chamados dele, direção espiritual a partir deles. Então, tudo isso eu tive a oportunidade de ter nos corredores. E quando eu caminhava pelo estado de Minas Gerais, visitei mais de 200 quando eu era candidata, eu vi que a população tinha fome e sede de Deus. Que a nossa doença hoje do século, que é a depressão e a ansiedade, passa muito pela falta de Deus e que as pessoas não tinham oportunidade. Que muitas vezes nunca tinham tido um show naquela cidade, muito menos um show católico renomado. E que muitas vezes também essa pessoa não tem condição de ir a um local que acontece o show. E eu falei, não, então eu vou levar a nossa fé para o interior de Minas, aquela cidade de 5 mil habitantes, de 10 mil, de 30 mil, poderem ter shows grandiosos. E aí eu comecei a escrever um projeto para levar o show, porque assim como a pessoa precisa comer, tem fome e sede do alimento, as pessoas estavam com fome e sede de Deus. E aí eu comecei a escrever um projeto que não chamava Cantando a Vida até então. Só que enquanto eu escrevi o projeto para levar show, para levar louvor, para a gente ir para a praça, para dançar, para curtir um momento familiar, também ter as graças e testemunhos, que a gente tem vários, graças a Deus, eu via por várias vezes o STF, deputados, parlamentares, tentando aprovar a liberação de aborto e de drogas. E eu falei, não adianta. Calma, a gente tem que entender que o primeiro passo da nossa fé é defender os nossos mandamentos. Não adianta a gente cantar, louvar, dançar, se os nossos mandamentos estão sendo destruídos. E aí eu botei um pause, né, nesse projeto e falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque eu não vou rodar com um projeto de música enquanto tem irmãos meus morrendo para as drogas, enquanto tem bebês inocentes morrendo no ventre. E aí veio esse chamado de juntar uma coisa com a outra, cantando a vida. A gente levar música, louvor, essa fonte de água para essas cidades, que era o meu desejo inicial, para as pessoas poderem ter essa oportunidade de estar com cantores conhecidos nacionalmente, terem as suas graças alcançadas. Temos vários testemunhos, e o mais bonito foi o de Itapeva, de um senhor que falou que tinha tentado suicídio por várias vezes e que ia tentar novamente, mas foi para levar a esposa no show e que foi tocado e que não suicidaria mais. Então, esse foi muito eu posso parar minha vida pública aqui agora porque uma vida de fato foi salva. Mas que a gente também chegasse ali e eu e os cantores pudéssemos conscientizar, ter um momento no meio do show para falar da importância de defender os nossos mandamentos, porque se tem pessoas, políticos, artistas que têm orgulho de dizer que são a favor das drogas, a favor da eutanásia, a favor do aborto, nós também precisamos de uma multidão de pessoas para dizer que nós temos orgulho de sermos contra tudo isso. E se hoje, no nosso país não é um país abortista, não é um país com liberação das drogas, é porque existe uma nação que se levanta quando esses temas são falados. E aí nasceu, ele já rodou várias cidades, chegando aqui em Formiga com o Padre Fábio, que é daqui da terra. Então, Formiga o Padre Fábio queria vir aqui e foi uma noite muito especial. Colocamos aí 8 mil pessoas na praça, muitas pessoas emocionadas, muitas pessoas tocadas, e os feedbacks muito positivos. Então, para mim, de todos os meus projetos, recursos, que tem o meu carinho especial, porque junta tudo num projeto só. Muito bem, Kiara. O que você ainda deseja realizar nesse seu mandato? Muita coisa. Eu desejo que a gente possa aumentar aí a segurança no nosso estado, que eu consiga proporcionar para os nossos policiais militares viaturas melhores, armamento melhor, que a gente possa aumentar a nossa voz católica. Eu tenho falado isso com os cantores católicos, com aqueles que são referências na Igreja Católica, para a gente poder aumentar a importância e ter mais pessoas conosco ali, os nossos valores serem de fato preservados, poder aumentar, por exemplo, isso não depende de mim, mas ser uma das vozes para lutar pelo aumento salarial da segurança pública, por exemplo, mas em especial lutar pelas pautas, termos cada vez menos dependentes químicos, pessoas nas drogas, conseguir ajudar mais comunidades terapêuticas, eu conseguir ter essa relação ainda mais com o governo, para que cada comunidade terapêutica tenha pelo menos R$1 investido, meu e do deputado Eros Biondini, para que a gente tenha mais leis aprovadas em defesa da vida, por exemplo. Eu sei que é uma pauta nacional, mas que a gente
pode falar e deve falar em âmbito estadual, fazer mais audiências públicas. Então, assim, fizemos muito, mas temos muito para fazer ainda. Acho que só podemos parar na hora de ir para o céu. Até lá temos que evoluir e fazer muita coisa. Muito bem. Tem também a comunidade Mundo Novo, né? Que foi instituída pelo seu pai. Conta um pouquinho dessa comunidade. Isso não tem perspectiva para trazer para outras cidades também? A comunidade Mundo Novo nasceu, eu tinha 3 anos. Ela faz aniversário 21 de fevereiro, eu faço 22 de fevereiro. Então, eu tinha 3 anos, meu pai fundou a comunidade Mundo Novo. E, a princípio, com 12 pessoas, só que ela foi crescendo de uma forma, assim, impressionante. Hoje a gente tem um grupo de oração toda segunda-feira que vai uma média de 2.000 pessoas, 1.500 a 2.000 pessoas. E do objetivo inicial, que era a pregação, um grupo de oração ali para louvar a Deus, foram surgindo braços do Mundo Novo. Então, a gente tem o grupo de oração que é toda segunda-feira, que é o centro do Mundo Novo, que nasceu com o grupo de oração. Mas tem o Mundo Novo Sem Drogas, que é essa pauta de ajudar as famílias que ficam quando os filhos estão em comunidades terapêuticas, é conscientizar aquelas pessoas que elas precisam ir para comunidades terapêuticas, é fazer um pós-comunidade terapêutica, dar ainda ali uma atenção, conversar. Então, a gente tem o Mundo Novo Sem Drogas de mandar os nossos jovens para as comunidades terapêuticas. Tem o Mundo Novo Solidário, que é de ajudar as famílias, seja com roupas, com cestas básicas, com toda a assistência que a gente precisa para poder ajudar essas famílias que passam necessidade. A gente fez um trabalho muito lindo na época da pandemia, porque eu também não sonhava em ser deputada e estive à frente do Mundo Novo Solidário, onde as pessoas muitas vezes queriam era um abraço, era uma atenção, era ser ouvida, que nessa vida corrida que todos nós temos, muitas vezes a gente não tem tempo de parar para escutar o outro. Mas, enfim, aí tem o Mundo Novo Solidário de ir nas casas, levar cestas básicas, ajudar, conversar com pessoas que às vezes estão na depressão e etc. A gente tem, enfim, os eventos do Mundo Novo, que é trazer os jovens para a igreja. Temos um leque muito grande aí no Mundo Novo, que é onde eu nasci, onde eu me formei, onde eu me criei, e acontece lá em Belo Horizonte, no bairro, na região de Venda Nova. E convido todos que, quando passarem por lá, tiverem, cada dia tem uma ação. Tem um dia do Grupo de Oração, tem um dia do Mundo Novo Sem Drogas, tem um dia da Santa Missa, que vale a pena conhecer, porque todo mundo que entra ali sai renovado, sai tocado. E esse ano vai ter o Cristal Show, que também é um braço do Mundo Novo, e com o Frei Gilson ali no Mineirão, batendo aí o recorde do Mineirão, mais de 80.000 pessoas, tendo aí mais um evento católico, para mostrar que a Igreja Católica está forte, está unida e está crescendo cada vez mais. Esgotou os ingressos, sim, com 7 dias. 10 dias, né? Com 3 dias esgotou os ingressos que a gente tinha liberado. E aí, logo depois, eu tive que pedir pro Mineirão uma nova parte. Por isso que a gente vai bater o recorde, porque pela primeira vez vai abrir atrás do palco para vender ingresso. E a gente também esgotou aí depois de 7 dias. Então, em 10 dias, vendemos 80.000 ingressos para o show católico. Isso é histórico. Ainda bem que eu garanti o meu. Você garantiu, Graziano? Não. Você já garantiu? Lógico. Ah, meu Deus do céu. Vou ter que ficar só no desejo, no sonho. Te mando foto. Tá bom. Kiara, queria que você olhasse para essa câmera aqui e deixasse uma mensagem para os nossos formiguenses que têm um carinho muito grande por você. O que a gente pode ainda esperar, né, de você nesse seu mandato? Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que Formiga tem uma deputada na Assembleia de Minas, primeiro para ajudar com recursos o município. Eu, ao lado do deputado Eros Biondini, falo em nome dele também, porque eu acho que quando um filho fala, o pai atende. Então, eu falo em nome dele que vocês têm representantes aqui na Assembleia de Minas e na Câmara dos Deputados para trazer recursos. Se já foram 4 milhões destinados, só em um ano eu destinei 1 milhão, ano que vem bateremos esse recorde, vou aumentar ainda o que foi destinado, porque a gente tem que subir degrau. Então, contem comigo que no ano que vem passará de 1 milhão de reais o meu investimento, somando com meu pai, com certeza passará de 2 milhões de reais, cuidando e sabendo de cada detalhe da cidade de Formiga, pelos nossos secretários, pelo nosso prefeito e vice-prefeita e nossos parceiros, mas estando presente aqui, querendo e me fazendo presente cada vez mais aqui, porque o olho não vê, o coração não sente. Então, para a gente ver de perto as demandas da cidade, para levar também para o governo estadual, como eu disse, as demandas da saúde, da educação, da infraestrutura, e em especial, que também é importante, além de investir muito na cidade e de estar presente, lutar pelas nossas pautas, que são caras para nós. Segurança pública, contra as drogas, contra o aborto, defendendo a família, defendendo a nossa fé cristã, defendendo a direita e os valores. Então, a população de Formiga
tenha certeza que tem uma deputada completa, que investe no município números recordes entre deputados estaduais nesse mandato, uma deputada que vem frequentemente no município e também que tem princípio, caráter, valor e sabe o que precisa votar e discutir, e que eu nunca vou sair ou vou fugir de um debate quando for para defender o que é certo, o que é correto e aqueles nossos valores, independente do que me aconteça. Então, Formiga pode contar sempre comigo enquanto eu estiver como deputado estadual e sempre como deputado Eros Biondini, enquanto ele estiver deputado federal ou, quem sabe, aí, senador ou em outro local de trabalho político. Kiara, quantos anos você tem, Kiara? 23. 23? É isso mesmo? Será que 23. É 23? Foi, Meu Deus do céu, parece hein? que ali no ato da sua como Concepção? que fala? Recepção, né? Concepção. Você fez 21 anos na posse. Resumindo essa história, o deputado tem que ter 21 anos na data da posse. É isso que fala a Constituição Federal. É só essa frase. Deputado eleito e diplomado precisa ter 21 anos na data da posse. E aí a posse fica a critério de cada estado decidir. No Distrito Federal é 1º de janeiro, em São Paulo é 1º de março. E aí eu fui pesquisar e ver quando era a posse de Minas Gerais. Então fui ler o regimento interno da Assembleia e a Constituição Estadual. Há muitos anos que todos os deputados estaduais tomam posse no primeiro dia útil do mês de fevereiro para a ansiedade de trabalhar, de lutar, de receber o salário, enfim. Mas o que está escrito na Constituição Estadual a partir da primeira reunião preparatória, que o deputado está, que acontecerá no primeiro dia útil do mês de fevereiro, o deputado eleito e diplomado tem 30 dias corridos para tomar posse. Então, ou seja, a posse são os 30 primeiros dias corridos do mês a partir do dia 1º de fevereiro. Eu faço aniversário 22 de fevereiro. Então, todos os deputados tomaram posse no dia 2 de fevereiro e eu fui tomar posse no dia 22. Então, por 20 dias, ficaram com um deputado a menos, tentaram cassar o meu mandato, tentaram ir no Tribunal Regional Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, mas, graças a Deus, em todas as instâncias eu ganhei, porque está escrito, eu fiz tudo certinho, fui eleita, os eleitores confiaram e fui eleita aí, fiz aniversário exatamente na data da sobretudo, posse. Deus te confiou essa missão. Exato. Não Tão podia jovem. ser diferente. Exatamente. Quando Deus está no comando, ninguém segura, né? Ninguém segura. Kiara, não Quando tem falaram jeito. que iam tirar meu mandato, eu ouvi coisas absurdas, como, por exemplo, que o meu suplente falou que ia tirar o pirulito, o doce da boca da criança, literalmente, dizendo que, enfim, eu ouvi muitas coisas pesadas, e o advogado do meu suplente, ele era um advogado, assim, super renomado, e a gente tinha ali o mínimo, vamos dizer, né? A gente não vem de família rica, mas eu falava, eu tenho mais importante que é Deus. Fiz um jejum de 3 dias só de água e a gente venceu de uma forma absurda, porque eu sabia que mesmo eles tendo tudo material, vamos assim dizer, eu tinha o mais importante, que era Deus, que me confiou o meu chamado. Então, se ele me confiou, se ele me chamou, ele não ia deixar eu perder o meu mandato com tão pouco tempo. Muito bem. Kiara, foi um prazer gigantesco ter você aqui novamente em Formiga, né? E na primeira vez no 93Cast. Realmente você é um exemplo, você é uma inspiração para nós, nos traz força, nos traz segurança, né? De que nós realmente temos alguém que fala pela voz de Formiga, né? Seja onde quer que esteja, principalmente na Assembleia. E fique à vontade, assim, para sempre voltar, retornar aqui, né, Graziano? Exatamente. A gente sempre quer acolhê-la aqui para trazer novidades, trazer o decorrer do seu caminho, e que Deus abençoe muito para que você se fortaleça cada vez mais e se mantenha firme, forte e corajosa. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de ter esse espaço para a gente falar. Acho que o público ganha com isso, de saber, de ouvir um parlamentar. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui. E deixo mais uma vez a minha mensagem para a Formiga de que contem comigo. Meu Instagram, podem mandar mensagem, podem cobrar. Eu sei que temos aqui vereadores, secretários e prefeitos, vice-prefeita, que são interlocutores, mas eu também faço questão de estar lado a lado com a população. Então, quem quiser escrever, mandar e-mail, mandar mensagem no nosso número do gabinete, fiquem à vontade para demandar, para pedir, para falar as demandas da cidade, e a gente vai aos poucos caminhando, ajudando e fazendo aí a diferença, como eu disse, escrevendo aí as nossas linhas e deixando as nossas digitais na história de Formiga, porque a gente passa, mas o que a gente faz com ética, com amor, fica para ser usado aí por muitas e muitas pessoas. E é isso que eu e o meu pai, deputado Eros Biondini, queremos, estamos fazendo e vamos continuar fazendo para a cidade de Formiga. Então, vocês vão cansar de me ver aqui na cidade. A gente brinca aqui, tem cidade que fala assim, deputado só vem de 4 em 4 anos. Eu
a cidade tem que falar, vem de novo não, você tá vindo demais aqui, para de vir. É isso que eu faço questão de fazer nos municípios. Então, tem uma deputada que ama Formiga, que se sente de Formiga, tem um carinho e que vai estar lutando o máximo que eu puder pela cidade de Formiga na Assembleia de Minas. Tá certo. Kiara, felicidades para você. A gente aproveita para te desejar, desde já aí, um Feliz Natal e que 2026 seja um ano de muitas vitórias, de muitas alegrias e felicidades. Obrigada, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos e que ano que vem a gente tenha mais notícia boa, se Deus quiser. E eu tenho aqui Formiga, vocês como amigos, mais do que apoio político, mas amigos que Deus me confiou. Amém. Amém. Obrigada, Graziano. Obrigado, Gislaine. Até semana que vem. Combinado. Mais um episódio. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu Obrigada. demais. Tchau, tchau. Você ouviu 93 Cast. 93 Cast.